Gente, vamos começar com uma oração? Querido Senhor, nós estamos tão gratos pelo sábado. Que bênção que é o sábado. Nós sabemos que é um presente, que muitas vezes é um presente que a gente recebe reclamando até. Mas, na verdade, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que possa se regozijar com os seus presentes e se regozijar com as suas orientações e os seus mandamentos, que, na verdade, eles são uma grande bênção e fonte de bênção. Nós agradecemos por toda a conversa que pudemos ter hoje, por tudo que pudemos aprender, relembrar. E agora nós vamos falar de um tema que o Senhor conhece muito melhor do que nós, quão difícil é para cada um de nós aqui. E nós pedimos que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dirija, nos dê sabedoria e que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos como o Senhor vê. E que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração, para que nós venhamos a agir como o Senhor deseja que hajamos. Nós queremos fazer a Tua obra e Satanás não quer que nós a façamos. Pedimos, portanto, que o Seu Espírito esteja conosco, que nessa luta o Senhor seja o vencedor em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o título da palestra, para quem teve a oportunidade de ver? É o quê? Educação. É que nem o rapaz, né? O menino foi para a igreja, o pai falou assim, aí prestou atenção no culto? Sim. O que o pastor falou? Do pecado. E o que ele falou sobre o pecado? Que ele é contra. Assim tal, qual é o tema? Educação. Gostei muito dessa, viu? Gente, os primeiros lugares também estão aqui, Eu sei que a gente gosta do fundinho, do fundão, né? Seja como a gente queira falar. Então, quem pode olhar aí no seu celular? Como é que é? Haja domínio sobre a terra, a tela. O homem, Deus nos deu um grande comando logo de começo, né? O que ele falou pra gente? Que nós tivéssemos feito. O que ele deu para o homem? Para Adão. Tenha domínio sobre toda a terra. Olha que privilégio ter domínio sobre a terra inteira. Mas hoje eu acredito que se a gente tiver domínio sobre a tela, nós ganhamos a batalha. Porque eu não sei não, mas eu acho que a tela é mais difícil de dominar do que a terra. Não sei vocês, né? Estou falando assim da minha experiência pessoal, que eu acho uma coisa um pouquinho difícil, né? Mas agora, falando sério, eu acredito, e isso é minha opinião pessoal, e Deus já me trouxe essa convicção há muito tempo, de que a tela, de que essa tecnologia, né, essa faca de 2 gumes, ela é o instrumento que Satanás está usando, e eu acredito que ele vai continuar usando, para deteriorar, por favor, deteriorar a nossa mente, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade espiritual, ao ponto de conseguir vencer a batalha. Eu acho que esse é um dos instrumentos mais eficazes que ele tem usado. É mal em si? Coisa difícil da gente dizer, né? É mal em si? A gente costuma dizer, né? A faca é ruim em si? Não. Né? Mas quanta gente já morreu com isso? Na verdade, é o uso. Agora, existe uma certa diferença com relação... Porque é aquele problema, né? Toda tecnologia que vem, a gente fala assim, é do diabo. Agora essa vai, né? Vai destruir o mundo, seja lá o que for que veio, né? E uma por uma a gente fala esse tipo. Mas agora, nós chegamos numa tecnologia que ela tem um alcance um pouco diferente. As pessoas reclamavam quando surgiu a televisão e diziam, é a destruição da sociedade, né? Ela levou um certo ponto, e a gente sabe que a televisão foi difícil, mas ela tem uma diferença
qualitativa, não só quantitativa com relação às telas. Os estudos mostram que quanto menor a tela, quanto mais perto, digamos assim, a tela está de você, e quanto mais interativa ela é, maior poder de vício, maior domínio sobre a gente ela tem. Então, como é que fica? A televisão, por ser mais distante e por não ser interativa, ou que não era interativa, ela tinha um poder, né, que a gente sabe. Eu sei o poder que a televisão tinha, porque ela tinha sobre mim. E eu amava um filme, eu amava uma televisão, né, eu gostava demais desse tipo de coisa. E aí eu me converti, e assim, Deus me deixou bem claro que eu tinha problema com essa história. Me converti aos 14. Aí eu falei, não, eu tenho que vencer essa história. Eu não sei se eu contei isso para vocês. Aí eu falei, eu não vou, mas eu estou em casa, minha família toda usa, né? Então eu desci a escada e assim eu passava de costas para a televisão se ela estivesse ligada. E a minha mãe falava assim, não era adventista minha mãe, mas ela falava assim, minha filha, não é assim que a gente vence enfrentando o problema. Você não pode fugir do problema. E a gente entende que existe uma certa sabedoria nisso, né? Mas não no meu caso, porque eu sabia que se eu não fugisse, se eu visse, podia ser um comercial que a gente falava, né? Podia ser uma propaganda. Eu dava uma olhadinha para a propaganda e falava, eu gosto dessa aí, vou só assistir essa, né? Aí eu fazia que nem a história que eu estava falando para alguém do celular, né? Eu ia indo de costas e assistia mais uma, aí eu sentava assim no braço do sofá, né? Aí eu assisti um pouquinho mais, daqui a pouco eu estava lá e pronto, estava pega. Então, cada um conhece as suas fraquezas, né? Eu realmente tinha uma fraqueza para essa questão, e quando eu casei, eu decidi que eu não ia ter televisão em casa, porque eu não tinha domínio da televisão. Era simplesmente isso, cada um tem as suas dificuldades. Mas, essa tecnologia, e aqui, deixa eu começar fazendo um adendo. A gente fez oração, né? Eu começar fazendo um adendo. Vocês sabem que eu não sou contra, né? Vocês têm me visto com o iPad o tempo todo aqui, dando palestra. E é uma bênção, porque eu levo assim, todos os livros do Espírito de Profecia comigo. Então, não é essa a questão. Eu também tenho telefone celular, não é essa a questão. Mas a tecnologia, do jeito que ela é hoje, ela é diferente porque ela trabalha no nosso cérebro, não a tecnologia em si, os aplicativos dessa tecnologia. Eles usam todas as técnicas que são conhecidas pelos melhores psicólogos. Eles usam todas essas técnicas para que eles consigam os propósitos deles. Qual que é o propósito que eles têm? Qual é o objetivo deles? Trazer a informação para todos nós. Não é? Deixar a informação aqui para que todos nós possamos ser inteligentes e conhecedores de tudo aquilo que a gente quiser. Essa foi a intuição, pelo menos a intuição declarada, de quem planejou e começou isso tudo. Que era realmente a ideia, né? A gente sabe que começou com a parte militar dos Estados Unidos, mas essa conexão, né? Essa promessa maravilhosa. Só que no meio dessa promessa veio o quê? Uma coisa assim, mínima, dinheiro. Como é que você vai fazer dinheiro? Se vocês acompanharam como é que foi o desenvolvimento dessa parte de telas, né? O pessoal assim começava e não tinha como fazer dinheiro. Até que, mas a ideia é, eu não sei quantos vocês já ouviram, eles descobriram como fazer dinheiro com as telas. Alguém já ouviu falar da economia da atenção? Vocês não ouviram falar da economia da atenção? Gente, vocês estão perdendo a maior economia que existe. A economia da atenção é um termo que é usado, que significa o quê? Eles conseguiram encontrar meios de transformar a sua atenção em dinheiro, em dólar, em real. Assim, segundo por segundo da sua atenção na tela é transformado em dinheiro. Então, a maneira mais efetiva de eles ganharem mais dinheiro é o quê? Globo ocular colado na tela. Que é literalmente o que eles fazem. Então, o que eles fizeram? Para conseguir isso, eles usaram
todos os mecanismos, inclusive os mecanismos mais poderosos de você ser viciado. E assim, intencionalmente. O que eu estou falando aqui não é segredo, isso daí é super conhecido hoje. Quantos aqui já assistiram o Dilema das Redes? Deixa eu ver as mãos. A gente tem alguns aqui. Foi o pessoal da escola que assistiu o Dilema das Redes? Não. Você assistiu o Dilema das Redes? Não. Dilema das Redes é um documentário que foi feito e está na Netflix. Tá? Esse Dilema das Redes, ele traz as pessoas que trabalharam dentro do Google, que trabalharam dentro do Facebook, trabalharam dentro do Instagram, que trabalharam dentro de todas essas, tanto dos aplicativos, né, quanto da Apple, de todo esse tipo de coisa. E o que eles fazem? É verdade. Muito obrigada. Estou aqui de volta. Então, eles contratam uma gama muito grande de psicólogos que estuda como manipular as nossas emoções e o nosso cérebro para que nós fiquemos tão viciados que a gente não tire os olhos de lá. Quem está falando isso são as pessoas que participaram desse tipo de coisa e que um dia tiveram, assim, um dia não, né? Dentro desse processo, eles começaram a sentir consciência de culpa. E eles começaram a tentar a mudança do processo da parte de dentro. Mas, quando uma coisa está dando bilhões de dólares, é difícil de você fazer qualquer mudança. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram, e como não teve até uma certa receptividade, mas não teve nenhuma mudança, o que eles fizeram? Eles saíram e começaram a falar abertamente do que está acontecendo. E por que é assim? O sistema que eles usam é o mesmo sistema de jogo. É por isso que você não consegue. O sistema de jogo de Las Vegas. Né? A máquina que é mais viciante em Las Vegas, vocês já viram aquela máquina assim que eles puxam a alavanca e ela fica rodando? E se juntar os três, você ganha, sabe, aquelas moedinhas, já viram nos filmes, né? Sai um mundo de moedinha, um mundo de dinheiro. Por mais incrível que pareça, mais do que cartas, mais do que qualquer outra coisa, aquela é a máquina mais viciante. Por quê? Porque ela depende de sorte. E ela tem a questão da novidade, o barulho que a máquina faz, a questão dele, o tempo que ela demora passando aquilo lá, as luzes que ela tem, tudo isso foi adaptado ao telefone. É por isso que, quando a gente ouve aquele som, a gente perde a paz. Você pode até decidir, eu não vou atender o telefone, mas eu ouvi o som. O que vai acontecer? Imediatamente, eu vou ficar... A minha mente ficou lá. A gente estava conversando, né? Ainda mais quem trabalha com isso, né? A minha mente ficou lá. E enquanto eu não atendo, eu tenho a minha atenção dividida praticamente da mesma maneira. E o que acontece? O que quer que você esteja fazendo, que você está se concentrando, né? No que quer que você esteja se concentrando... muito obrigada. Foi só um mosquitinho que engoliu. Ajudou a descer, valeu. Pronto, estou impura. Ainda bem que vai casar no pôr do sol. Verdade, até a noite, né? Até o pôr do sol. Então, quando eles trabalham com esse sistema, e é muito interessante, eu vou dar umas dicas daquilo que aparece, e eu sugiro que vocês todos assistam o Dilema da Rede, porque ilumina muito bem, né? Nesse sistema de jogatina, você veja bem, você está concentrado, seja o que for que você esteja fazendo. Você está concentrado, você está aquele processo de produção. A partir do momento que o seu telefone fala oi, né, aquele barulhinho faz, que você somente dá uma olhadinha, seja no que for, no Instagram, ou no WhatsApp, seja no que for, você perdeu a sua concentração. E ele leva em torno de 20, 21 minutos, eu não sei exatamente, mas é em torno de 20 alguma coisa, para você recuperar aquele nível de concentração que você tinha. Só tem um detalhe.
você aguenta ficar sem olhar, mas o seu nível de ansiedade vai aumentando, porque nós somos viciados. Então, o que acontece? Você sempre tem uma ideia do que eu vou... Eu só dar uma olhadinha, vou ver se minha mãe me mandou uma mensagem, né, as coisas boas que eu estou falando. Eu vou dar uma olhadinha para ver se alguém checou o que eu postei agora. Eu vou dar uma olhadinha para... Seja o que for, não interessa o que for que a gente fez. Exatamente, exatamente. E assim, o fato dele ser indispensável, o celular ser indispensável, não é por acaso. Tudo que você precisa está no celular. Nós tomamos a decisão em casa de eliminar o celular. Né? Vamos fazer, o que nós vamos fazer? O que nós vamos precisar? Então, depois de muito conversar e a gente vê e tal. Então, o que nós vamos precisar? Bom, a gente vai precisar de uma lanterna, a gente vai precisar de um mapa. No meu caso, teria que aprender a ler o mapa. Já fica um pouco mais difícil, né? Ou então comprar um GPS. Eu falei, não, com o GPS a gente resolve. A gente vai precisar de um telefone, que seja só telefone. A gente vai precisar de relógio, porque a maioria das pessoas já perde o relógio. E a gente foi fazendo a lista. Você tem que sair com uma mala só para substituir o seu telefone. Né? Se fosse fazer isso, é claro que a gente não fez, né? Mas se você fosse fazer esse tipo de coisa, você tinha que sair com uma mala. Não é por acaso que tudo é colocado lá. É muito prático. Você sabe o número do telefone do seu esposo, da sua esposa? Ah, eu também não sei. Quem sabe aqui? Deixa eu ver só as mãos. Olha, vocês são minoria, mas vocês estão de parabéns. Eu estou assim impressionada. Eu não sei nem o meu. É um outro nível, né? E assim, eu me toquei o que acontece com isso. Eu lembro que um dia eu estava de carro e eu fui para algum lugar e a minha bateria estava acabando e eu falei assim, qualquer coisa eu paro em algum lugar e ligo para lá, porque eu não estava achando, não tinha ido com o mapa, não estava me levando para o lugar certo, né? Aí eu pensei, eu dou uma parada, se meu telefone acabar, e estava acabando mesmo, eu paro e peço para usar o de alguém e ligar. Aí eu pensei, de quem que eu sei o telefone? Ninguém. Eu sabia muito o telefone, eu não sei o telefone de ninguém. Por quê? Eu dependo do meu celular. E cada vez a gente depende mais do seu celular. E essa é a ideia. Então, lembra aquela história dos 20 minutos? Então, você tem 20 minutos para você poder reconectar conseguir chegar ao nível de concentração que você estava antes. Só tem um problema. Você aguenta sem checar o celular, o seu nível de ansiedade vai crescendo. Por quê? Porque o celular, né, estou falando do celular, mas são as telas em geral, elas usam um sistema de dopamina. Vocês já devem ter ouvido a respeito do sistema de dopamina. O que é a dopamina? A dopamina dá aquela sensação de prazer. Né? Mas ela dá uma sensação de prazer e ela é feita para que depois Deus fez. Né? Isso daí é a nossa gratificação por uma coisa que a gente faz, uma coisa que esse prazer que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, ele funciona como um estimulante para a gente repetir aquilo que a gente deve fazer. Motivação, exatamente. Então, o que acontece? Vocês já notaram que Deus não pede que a gente faça nada sem que Ele pague muito bem? Ele fala assim, você precisa comer para sobreviver. Então, eu vou pagar você. Como é que eu vou pagar? Com prazer. Além do bem que ele te faz, ele podia falar, você coma, tá ótimo, mandou fazer, eu faço. Mas ele dá um prazer em cada bocada que você come. Ele dá um prazer em cada refeição. O que acontece? A gente vai fazer de novo. Então, você tem dois sistemas. Você tem o sistema da necessidade e você tem o sistema do quê? Da recompensa. E com essa recompensa, você sente o prazer. E esse prazer, ao mesmo tempo, ele te leva a ter a energia, né, o estímulo, ele registra no cérebro que isso aqui é para eu fazer de novo, é para eu buscar de novo. E foi esse circuito de prazer que eles conseguiram pegar. E como que foi? Tem uma coisa muito assim, básica da psicologia, que eu imagino que vocês devem ter já estudado alguma vez na escola e que vocês vão se lembrar. Vocês lembram a história do condicionamento do cachorro, de Pavlov? Né, condicionamento de cachorro, condicionamento de ratinho. Vocês já ouviram falar disso? Ou é muito antigo para vocês na psicologia? Talvez seja muito antigo, né? Lá vem outro. Então,
Não vou precisar jantar. Que amarra a corda, põe no... Não, aquela é muito boa, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Hã? O sininho? O sininho, exatamente. O que eles fizeram? Eles descobriram faz bastante tempo isso lá nos Estados Unidos. Eles faziam o quê? Eles davam a comida para o cachorro, mas eles tocavam um sininho antes, uma campainha antes. Então, o cachorro ouvia a campainha, não tinha nada a ver, aparecia a comida, ele comia. Aí eles continuavam a fazer isso. Quando a comida vinha, quando o cachorro via a comida, ele salivava. Sinal de que ele estava pronto para receber, já estava esperando, né? Mas aí eles associaram a campainha junto com a comida. E o que aconteceu? Aí o cachorro ouvia a campainha e ele salivava, porque ele sabia que vinha comida. E quando eles fizeram o contrário também, quando eles fizeram, eles davam choque. E quando eles ouviam o choque, os que associaram com o choque, o que acontecia? Que eles ouviam a campainha. Eles já começavam a tremer de medo. Diga. Eu fazia isso com as minhas galinhas. Eu chamava assim, pó, de comer elas junto todas. Podia estar no puleiro. A galinha estava pó, vinha todas. Gostei da sua associação, exatamente. Você condicionou as suas galinhas, né, que aquele som que elas estavam ouvindo era o som da comida, elas vinham correndo. E já deviam vir salivando também, né? Os meus irmãos até brincavam que se alguém mexesse comigo, era só gritar, pó, que dia do exército. Gostei dessa. Então, é exatamente isso. Então, dessa experiência assim tão natural, né, que a gente conhece, que a gente até fazia isso daqui, ele falou: talvez eu consiga manipular os animais para eles fazerem o que eu quero. Aí eles pegaram pombos e começaram assim. O pombo estava lá fazendo todos os movimentos dele. Quando ele fazia determinado movimento, saía uma comidinha. E o pombo vinha e comia. Ele não sabia que tinha associação. Mas conforme ele fazia todos os movimentos, a próxima vez que ele fizesse aquilo, mesma coisa, associação com a comidinha. Daqui a pouco, o pombo estava fazendo o que eles quisessem. Se for girar, era girar. Se for levantar uma asa, era fazer uma asa. E esse é o mesmo princípio que eles usam para nós hoje. Que eles fizeram o quê? Por quê? Porque quando você vê uma novidade, o seu cérebro fica, opa, né? Que a gente normalmente é assim. Você viu uma luz, você já olha para aquilo lá. Então, qualquer novidade. E tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês dessa história do ratinho ou do cachorro, do pombo, né? Que se esse reforço, a gente chama de reforço, né? A comidinha que foi dada para ele, for contínua, é uma coisa, mas se ela for intermitente, ela se torna um vício. O que significa? Se toda vez que ela ouvia a campainha, ele recebia comida, ou ela recebia comida, ela sabe que vai chegar ali. Mas se não, você tem assim, vai ou não vai chegar? Aí você fica na expectativa. E essa expectativa faz que você fique mais atento àquilo. Detalhe, aqui, tá? Para a educação de criança, quando você fala não para alguma coisa, não pode. E você não pode, ele vai entendendo que não pode, porque tem uma citação do Espírito de Profecia que diz o seguinte: é uma lei da mente, que se você sabe que você não vai receber uma coisa, você nem tenta, né? Quem é que está tentando bater a asa e voar? Eu gostaria muito de voar, mas eu já sei que bater asa não vai me resolver nada, então eu não faço, certo? Mas, se você fala, não pode fazer isso, não pode fazer isso, aí uma hora você fala, coitadinho, só hoje. Só hoje. É o quê? É o intermitente. Então, ele sabe assim, opa, se eu insistir suficiente, uma hora eu recebo. O reforço intermitente, ele é mais poderoso do que você constantemente dar aquele mesmo reforço. Eles ficam apertando desesperadamente. Isso, eles ficam... exatamente. Eles colocaram isso nos jogos agora também. As criancinhas, elas jogam... Fala alto. Na Europa, eles proibiram que fosse colocado nos jogos, porque eles um sistema que usa justamente isso, que é o sistema de caixas. Se você jogar um pouquinho, você ganha uma caixinha. O que é essa caixa? Não sei. Você aperta lá, vai abrir a caixa e pode ter o negócio que você quer ou não. E daí tem as coisas mais raras e menos raras. Só que fez o mesmo efeito nas crianças. Eles começaram a ficar desesperados para conseguir pegar a próxima caixa, porque vai ser aquele item que eu quero. Aham. E daí na Europa eles estavam proibindo isso. Pois é, mas é esse... Agora, vocês já sentiram isso daí quando vocês abrem seu telefone?
Você fala assim, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o meu WhatsApp. Eu estou falando do WhatsApp porque é o único que eu tenho, né? Então, deixa eu ver o meu WhatsApp. Aí, a maioria das coisas que vem no WhatsApp não é de meu interesse, né? Normalmente é trabalho. É alguém pedindo alguma coisa, alguém... E é por isso que eu tenho. Mas, como eu não sei o que vai vir... mensagem legal. Exatamente, né? De repente, a minha filha falou alguma coisa, mas eu posso ouvir mais tarde. Mas você não sabe. E essa incerteza, ela cria essa dependência. E tudo é assim. E eles fazem mais e mais e mais. Eles não mostram mais direto. Antigamente, você abria o WhatsApp e já estava com todos os números ali de quantas mensagens que tinha. Agora, a gente abre e a mensagem não apareceu ainda. Depois que você abriu, ela vem... Aí dá aquela sensação de, oba, tem bastante mensagem. Não é interessante? E isso tudo não é por acaso. Cada detalhe é estudado. O barulhinho também. Cada detalhe é estudado para manipular a nossa mente e nos obrigar voluntariamente a ficar grudado. Porque enquanto você estiver com o olho grudado, eles estão ganhando dinheiro. A maquininha deles está fazendo assim, é aquela maquininha de entrar dinheiro. Dos jogos, todos os jogos passaram a usar. Todos. É a única maneira de monetização que eles usam. De tão lucrativo. Exatamente. Diga. Uma coisa que acontece comigo, que eu acho muito ruim, é que eu vou pegar o celular para fazer alguma coisa, aí eu entro no WhatsApp, saio do WhatsApp, não faço o que eu fui fazer no celular. Aí depois de muito tempo, eita, eu não fiz o que eu ia fazer no celular. Alguém já teve essa experiência? Deixa eu só ver a mão de quem já teve essa experiência alguma vez. É quase 100%, né? É quase 100%. É engraçado que mesmo quando não tem mensagem no WhatsApp, não tem mensagem, você olha e fala, caramba, ninguém mandou, você atualiza pra ver exatamente. se não... E assim, eu ponho ali de lado e falo assim, não, mas não é possível, será que eu olhei direito? Você quer apertar o botão, né? Pra ver se vai cair a comida. Exatamente, você quer apertar o botão para ver se cai a comida. E aí, o que você está ganhando? O que as crianças ganham? Nada. Ela ganha uma caixa que abre e você não ganha nada. Ela viu uma coisa lá dentro. Então, eles não estão te dando nada, eles estão comprando o nosso tempo, eles estão comprando o nosso foco, e eles estão comprando a nossa capacidade mental e dando, em retorno, nada. Na verdade, eles estão pagando. Eles estão pagando com a sua dopamina. Porque a dopamina você não recebe depois que você viu a mensagem. Ele recebe quando você está indo para ver a mensagem. Então, independente se a mensagem foi sua avó morreu, você já recebeu a dopamina. Ou seja, você já tem o estímulo para da próxima vez você ir lá e fazer de novo. O que é interessante é que com o tempo, se você começar a reparar, você começa a perceber a sensação bem pequena de êxtase, você sente isso. Não é só teórico, você fala, nossa, eu senti aquela coisa. Isso é a dopamina. Aí você começa a perceber na hora da comida, na hora do não sei o quê, em todos os momentos que isso é usado para te movimentar. Mas de uma forma muito grande. E agora veja só, Deus usa isso para que nós façamos aquilo que é bom para nós. Deus usa aquilo para que a gente faça o que a gente precisa fazer. E tudo Deus dá prazer, né? Se você precisar ir no banheiro e você for, que prazer. Aliviou. É a água que você toma, é tudo isso. E assim, entre os casais tem a oxitocina, e assim, aquelas coisas que são para unir mais, tem em maior volume, né? Mas assim, tem que ser em menos quantidade. Então, e a questão da dopamina, a dose é mínima. É muito pouquinho que você recebe. É suficiente para te dar aquela... Mas, consequentemente, você precisa de mais frequente. Lembra aquela história que eu falei no sábado de não comer um só? Que é impossível comer um só? E o que era? Era que eles fazem a comida agora, que tem uma textura crocante, e que o tempero não está na massinha da comida, na batatinha, ele está na poeirinha que vem por cima. E essa poeirinha aqui, em contato com a sua língua, imediatamente dá uma explosão de prazer e que se desaparece rapidinho, porque ela diluiu na sua saliva e já foi embora. Então, você precisa de mais para ter aquela mesma... Né? O super estímulo. Isso, aquela coisa, ai, que delícia. Mais, só que a gente não tem limite. Nas coisas naturais a gente tem limite, nas coisas artificiais a gente não tem limite. Então, e agora para vocês terem uma ideia de quão poderoso isso é, as pessoas que estão em Las Vegas, por exemplo, que vão para essas máquinas, eles chegam a ficar tão viciados que eles passam a noite, eles trabalham em Las Vegas e eles gastam todo o dinheiro colocando
daquelas máquinas quando eles recebem e eles passam a noite inteira até gastar tudo o que eles têm. Não só isso, eles não conseguem sair de lá. Então, eles usam calças escuras, porque eles vão, como eles não conseguem sair de lá, eles vão urinar na própria roupa. Então, é assim que funciona. E não é mais nem o prazer de ganhar dinheiro e nem o prazer de você fazer o movimento, porque agora é apertar um botão, porque é mais fácil, né? Você não tem que fazer força, é apertar um botão. E o que acontece? Eles, inclusive, eles começam a colocar um palito para segurar o botão apertado. Você só fica assistindo o nível de vício. E os gamers, né? Como é que a gente fala aqui? Eu não sei como é que então, os gamers mesmo, muitos deles usam fralda, porque eles não podem sair de lá, eles estão naquele processo e eles não podem sair de lá. Ou usam fralda, ou usam garrafinha PET, né? Que eles chamam, as garrafinhas de seja lá o que for. Porque aí eles estão com uma mão lá e estão fazendo as necessidades dele aqui. Isso é o ponto que chega. E funciona para todos nós, não tem para quem. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que conhecem e que recebem as palestras, o que está sendo feito para que nós fiquemos viciados, e que eles estão ganhando dinheiro, era o diretor financeiro, se eu não me engano, do Facebook. O que ele dizia? Eu sei de tudo isso, eu tenho consciência de tudo isso, mas ele me afeta do mesmo jeito. Como que ele me afeta? Ele chegava, estacionava o carro dele e não conseguia sair do carro porque ele estava no telefone. E ele tem filhos pequenos. E ele não queria que os filhos nem vissem. Lembra que eu falei que o pessoal do Vale do Silício manda os filhos para a escola, que não tem? Ele não queria que os filhos vissem. Então, em vez de ficar com os filhos, muitas vezes ele ia e se escondia dentro do closet dele, dentro do armário dele, para poder ficar usando. Não que ele estava jogando, mas ele não conseguia ficar. Então, o que eles dizem é o seguinte: não é você que é fraco, não é você que não tem força de vontade, é porque você está lutando contra 1000 psicólogos do outro lado, que são especialistas em manipular e fazer com que você não consiga sair. Estão hackeando o seu cérebro, né? Estão hackeando, exatamente a palavra que eles usam. Eles estão hackeando o seu cérebro. Eles viram aonde nós temos certas fraquezas, aonde que eles podem pegar para que eles possam nos manipular. E é o seguinte, eles usam, assim, é a regra dos 3 que eles usam. Quando eles vão indicar, por exemplo, no YouTube, o que você vai ver, você se interessou por isso, eu te dou mais disso. É assim que eles vão descobrindo como funciona. Agora, só que eu dou com um grau maior daquilo que você gostou. Quando chega no 3º ou no 4º, eles já estão chegando assim no extremismo, entendeu? Se você gosta de ver questões de crimes, os crimes vão ficando piores. E isso funciona com a pornografia. Detalhe, mais de 85% dos homens estão viciados em pornografia. Tá? Então, se nós contarmos quantos homens tem aqui, 85% deles, somente 15%, de 10% a 15% não estaria. E uma coisa, assim, que eu fiquei horrorizada, é de saber que agora as meninas estão ficando. Não é natural, não é normal. Mas eles pegam pelo romance, pela pornografia mais branda, e o problema é que, nessa regra de 3, cada um vai acelerando. Antigamente, tinha que comprar escondido de todo mundo, chegar, colocar debaixo do colchão, né? E ver assim numa hora que ninguém tivesse. Mas com tudo na sua mão, você pode estar na mesa e estar vendo esse tipo de coisa. Então, como ficou tão fácil e como ficou tão acessível, é isso que pegou a maioria das pessoas. E o que acontece? Não só isso, mas você vai chegando a um nível pior e pior e pior. Porque com um clique, o que acontece? Lembra que a doutora Daniele estava falando da melatonina? Que você usa um pouco de melatonina e o seu cérebro fala assim, peraí, já tem melatonina, eu não preciso produzir mais. Então, ele para de produzir. Ou ele para de produzir, ou ele elimina os receptores. E qualquer coisa que você tem muito estímulo, muito prazer de uma vez só, que é incomum, e que você recebe essas doses muito grandes, ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando os receptores daquilo lá. No caso de dopamina, ou qualquer outra coisa. Cocaína, que eles vão aonde? Nos mesmos receptores
das coisas normais que Deus fez por prazer. Ou seja, é uma maneira de usar o que Deus deu para o nosso bem, mas usando para o nosso mal, tá? O que acontece? A gente pensa assim, mas será que ele é um vício mesmo? Ele é. E ele usa a nossa dopamina para se tornar um vício. E o que dizem os especialistas? Que é um vício mais insidioso do que a cocaína. Eles chamam de cocaína digital. Por quê? Porque ele usa o nosso cérebro para produzir. Eles não gastam nem de fazer a cocaína, minha gente. Eles nos usam completamente e totalmente. E é muito interessante que o Dilema das Redes fala o seguinte: os únicos que chamam, não sei como é que é o mesmo nome aqui, né? Os usuários. De drogas e de droga de digital. e de digital. E eles não escondem, nós somos usuários. E eles estão ganhando dinheiro e nós estamos usando o nosso corpo para nos viciar. É por isso que não precisa fazer propaganda. Vocês já viram propaganda assim? Instagram, assista Instagram. Ou Facebook, né? Assista. Eles fazem propaganda? Por que eles não fazem propaganda? Não precisa. Não precisa, exatamente. É tudo dopamina. Na verdade, assim, no passado era, nossa, o cara usa droga, né? Hoje nós é tudo drogado, assim. Exatamente. nesse sentido. Exatamente. Eu ouvi uma técnica outro dia de um coach muito interessante. Ele falou, todas essas ferramentas são ferramentas de vendas. E quanto mais tempo os usuários estiverem conectados, mais essas empresas ganham. Então, exatamente o controle é quem consegue manter as pessoas mais tempo online ou conectado. Ele falou o seguinte, toda vez que for pegar o celular, fique em pé 5 minutos. Faça o que tem que fazer. 5 minutos. Você marca 5 minutos em pé. Pra nem ficar confortável. Com os braços esticados. Em pé. Excelente ideia. Eu tive. Eu também gostei. Eu tive. Quero ver quem consegue fazer. Porque eu falei assim, eu só vou usar o celular em pé. Mas cansa. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Mas Você você não lutando quer... contra você mesmo. você lutando contra você mesmo. E você não quer parar. Porque assim, mas eu preciso, eu tenho que responder isso, eu tenho que. Então, eles hackearam o nosso cérebro. Então, eu vou contar. Lembra da história da televisão que eu falei para vocês? Mesma história do celular. Assim, parece que tem uma força atrás de mim que eu nem vou de frente, né? Eu já ia de trás, assim, eu ia indo. Daqui a pouco eu acordava do meu transe, porque é um transe, é uma hipnose, né? Eu acordava do meu transe e eu estava sentada, 2 horas depois. Você já arremessou o celular longe, assim? Não fiz isso ainda não. Mas, gente, então é uma hipnose digital. E eles sabem disso. E eles estão fazendo cada vez mais forte. Aquela história. E assim, tem tudo, para cada um tem. São os likes, né? E ao mesmo tempo, eles estão manipulando a nossa opinião. Eles estão manipulando o nosso gosto. Eles estão manipulando o nosso senso de beleza. Meu filho falou assim, eu não vou ver mais nada disso. Por quê? Porque o meu padrão de beleza é um padrão irreal. Por mais que você não queira, isso funciona para os homens e funciona para as mulheres. São os corpos do Instagram, e as casas do Instagram e as vidas. Exatamente. Que é assim... Fora da realidade. Você tira e você vê E é perfeito lá. Perfeito. E depois assim, também você tirou... Quantas? 50 fotos para encontrar uma que saiu do jeito certo. Aí você coloca os filtros todos e você apresenta, digita, pronto, né? E funciona para fazer isso. Agora, se funciona assim para nós, o que vocês acham do cérebro dos nossos filhos? Nossa. Tá virando geleia. Está virando geleia, exatamente isso. Agora, deixa eu falar para vocês. Essa questão não é só uma questão psicológica. É uma questão fisiológica. Existem mudanças fisiológicas no nosso cérebro. Áreas que se desenvolvem e que estão sendo... tem áreas que estão diminuindo, que estão atrofiando, literalmente. E áreas que estão sendo hiper usadas e, portanto, é assim que funciona no nosso corpo. Aquilo que você usa, cresce... você funciona mais, recebe mais sangue, e as áreas que você não usa diminuem. Ou seja,
as nossas áreas de autocontrole estão sendo diminuídas, nós estamos diminuindo. E as nossas áreas do cérebro primitivo, que eles chamam, né, do sistema límbico, estão sendo fortalecidas. Nós estamos indo pelo desejo, pelas paixões, pelas concupiscências e pelos nossos gostos. Eles estão ficando fortalecidos. O problema é o seguinte, se essa área se fortaleceu com uma coisa, ela se enfraqueceu por uma coisa, ela vai se enfraquecer por todas as outras coisas. Se ela se fortaleceu para um vício, ela vai estar fortalecida para você ter outro vício. Então, vai ficar difícil da sua questão do controle da alimentação, ela vai ficar difícil de uma porção de outras coisas. Sem contar que ela é um processo de alienação da vida real. E a gente sabe disso. Alienação da vida real e das pessoas reais. Então, nós estamos perdendo o contato com as pessoas, que no nosso caso pode não ser um grande problema, porque a gente já conhece, eu consigo ler as suas expressões faciais, eu consigo ler, ouvir o seu tom de voz e entender, mas as crianças, os adolescentes, que cresceram, né, de 2008, que foi quando eles lançaram o smartphone, para cá, correspondentemente ao lançamento dele, logo depois você tem uma curva enorme de incidência de depressão, suicídio e ansiedade entre os jovens. TDAH, também. Também. Intensifica, né? E assim, eles têm uma psiquiatra, aliás, vários psiquiatras que chegaram a essa conclusão, e eu vou tentar fechar aqui com dar uma finalização aqui. Eles descobriram o seguinte, eu vou contar um caso específico, né? Esquizofrenia. Essa mãe tinha uma criança, um adolescente que estava com esquizofrenia, que já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, que tinha passado por vários médicos e rediagnosticado, outras opiniões, né? E que tinha trabalhado, que estava usando remédios e não estavam mais funcionando, eles estavam trocando. E ela chegou para essa psiquiatra, a professora de universidade, e falou o seguinte para ela: você é a minha última esperança, porque meu filho realmente está... Ela falou assim, tá bom, vou pegar esse caso. Pegou o caso e ela falou, como ela já estava estudando, ela falou assim, você está disposta a fazer qualquer coisa para essa criança, para a gente ver se consegue ajudar essa criança? Ela falou, qualquer coisa. Ela falou, então nós vamos tirar toda a tela dela. Nós vamos tirar toda a tela por um mês, que ela já tinha feito essa experiência. E o que vocês acham que aconteceu quando ela tirou a tela por um mês? Primeira coisa foi crise de abstinência. Aumenta a irritabilidade, né? Aumenta a agressividade. Isso piorou, né? Piorou, aumenta a depressão. E essa criança, mas depois de um mês, essa criança não tinha mais nenhum sinal de esquizofrenia. Ela não usava mais remédios e ela não tinha mais problemas de esquizofrenia. Alguns casos ela tem que ser um pouco mais longos. E ela e outros estudiosos, eles dizem o seguinte, esse uso da tela leva a uma mimic, como é que a gente fala? A uma imitação, ou seja, os mesmos efeitos por outras causas, de esquizofrenia, de autismo, de TDAH e de outros problemas mentais. E nós estamos numa crise nos Estados Unidos, e dizem que é no mundo inteiro, muito grande de problemas mentais entre crianças e jovens. Suicídio de crianças aumentou absurdamente. A média de crianças que veem pela primeira vez pornografia, 8 anos de idade. Você imagina o que isso faz com o cérebro em formação. Eles acreditam que esse é o maior experimento que se está fazendo com a humanidade. Porque ninguém sabe qual que vai ser o resultado disso. Porque essas crianças, qualquer coisa que você vicia, álcool, qualquer coisa que você vicia, antes da maturação do seu cérebro, em torno de 21 anos, é por isso que a gente não pode comprar antes de 21 anos, se você começou a usar álcool aos 15 anos, você vai ter muito mais chance de se tornar um alcoólatra e muito menos chance de conseguir deixar, se você tivesse feito isso aos 21. Nós somos aqueles que estamos viciados agora, com que idade? Seja lá a idade que nós tivermos, certo?
mas os nossos filhos e as nossas crianças estão começando muito mais cedo. Nós somos afetados, o nosso cérebro é deteriorado. Inclusive, eles fizeram teste com os motoristas de táxi em Londres, que eles precisam decorar todas as ruas, eles precisam decorar tudo, ter um mapa na cabeça deles. E eles faziam um teste, e eles, por causa disso, eles viam como é que era o cérebro deles. Depois do GPS, eles fizeram os mesmos testes, e com as mesmas pessoas. E o hipotálamo, que é a parte de memória e de grandes outras funções, ele tinha reduzido em tamanho muito, em proporção ao que ele era antes. Por algum tempo pequeno. Agora, imagina aqueles que não estão nem desenvolvendo essa capacidade. Tá? Nós não vamos poder continuar, acho que a gente vai ter que terminar amanhã essa questão, mas a orientação que se diz hoje, imagina o bebezinho, né? Eles estão perdendo a capacidade de leitura social, eles estão perdendo a capacidade de interação real. E o que eles dizem? Não dê celular para uma criança. Sem contar o fato de que se uma criança é exposta ao celular no bolso do pai, né, por 1 minuto, as ondas eletromagnéticas, as ondas delas continuam em distúrbio, não voltam ao normal por 1 hora. O crânio da criança é muito mais fino que o nosso. E se você vê, por exemplo, alguém com um celular no ouvido, você vê os raios, né, o efeito de calor que vem até uma parte do cérebro. Na criança, ele pega quase o cérebro inteiro. Então, os danos, e a gente sabe que isso é radiação, e a gente sabe que radiação em excesso pode trazer tumores e ser cancerígeno. Nós estamos falando de outras coisas. Então, nós não começamos a falar de conteúdo, nós estamos falando simplesmente do uso, né? E aqui, aquele infinite scroll, como é que chama isso aqui? Doom scrolling? Não sei. É passar infinitamente, não, né? Não tem um nome para isso. Não tem? Não. Tá, isso daí que eles fazem, quem inventou isso se arrependeu tremendamente. Ele não imaginava no que fosse. O que acontece? Você não para, você continua. Eles vão facilitando mais e mais e mais. E as companhias não deixam voltar para trás porque fez sucesso. Mas sabe o que é engraçado? Fala alto para todo mundo ouvir. O engraçado é que assim, você não consegue tirar toda a dopamina de você, no sentido de que você tem um vício, você fala, então eu vou tirar esse vício. Na hora o seu cérebro vem e procura esse vício. Aí você tira esse e ele vai pro próximo. Então é uma coisa muito difícil. Mas é aquilo que eu falei, quando você diminuiu a capacidade do seu cérebro, você aumentou a capacidade dessa região, o que vai acontecer é que há uma transferência. E daí a gente tem que tomar cuidado para não ter essa transferência. Sim. Porque assim, aí por exemplo, eu falava pra ele, você tem problema com o Instagram? Eu falava, não, mas eu não tenho, eu nem mexo no Instagram, meu problema é jogo. A hora que eu parei com o jogo, adivinha só? Puf, Instagram. Aí eu tirei Instagram. Puf, WhatsApp. Falei, meu Deus, não para, como é que faz? Mas veja só, que o trigger, como é que a gente fala? O gatilho, ele está no próprio celular. Por quê? Porque se você vira o celular, se você olhou para o celular, você já sente vontade de pegar. Como é que funciona? As pessoas, se alguém pegar o celular perto de você, já viu o que acontece? Você também pega. Daqui a pouquinho você está pegando. Daqui a pouco todo mundo está com o celular na mão. E o que ele acontece? Ele diminui essa daí é para fechar, tá? Eles colocaram pessoas dentro de uma sala, 2 pessoas desconhecidas, e depois, quando eles saíram, deixaram um tempo determinado, quando essas pessoas saíram, eles perguntavam como é que foi a experiência de encontrar a pessoa. E a maioria achava que a experiência tinha sido positiva. Aí eles fizeram um truque, um negocinho, uma mudança muito sutil. Eles colocaram um telefone, que não era de nenhum deles, na mesinha do lado. E quando as pessoas saíam e eles perguntavam, a grande maioria achava que a experiência tinha sido desagradável. A presença do celular fez com que a presença das pessoas eles já não estivessem mais abertos para as pessoas. Que eles não quisessem mais o contato social. E isso é um tremendo bloqueador. A gente sabe, o casal de namorado que vai lá, está no restaurante, está todo mundo com o celular, né? Ele é um alienador da relação social normal. Vício em shorts, nos curtos, vídeos curtos. Isso, exatamente. Exatamente. Vai ficando, a nossa capacidade de foco vai ficando cada vez menor. Então, na China, eles chegaram à conclusão de que a maior epidemia que eles têm é de saúde mental
ocasionada por questões digitais. Assim, a China colocou isso como um problema de saúde pública, o maior problema de saúde pública. Eles têm muitos centros de desintoxicação de questões digitais. Outros países estão fazendo isso. Nos Estados Unidos nós temos uns poucos. Não tem celular nem internet no lugar. Não tem, não tem. E o que eles dizem, os especialistas dizem, é que é o vício mais difícil de tirar. Muito mais difícil do que cocaína, do que todas as drogas. Ele é mais difícil porque todo o sistema de remuneração, né, vem de você. Você ficou sem, você tem ansiedade. As pessoas preferem quebrar uma perna, e eles dizem isso mesmo, do que perder o celular. Para você ver ao ponto que chegou, né? Que loucura. O seu corpo físico não é tão importante quanto o seu celular. Independente do que você faça lá dentro do seu celular. E qual é a maneira de nós... O que nós podemos fazer a respeito disso? Infelizmente, está na hora do pôr do sol, nós vamos ter que continuar amanhã, tá bom? Mas o problema é sério, e especialmente com relação às crianças. Por favor, se você tem filhos com menos de... Na verdade, eles dizem até a adolescência, que é o que fazem o pessoal do Vale do Silício, não usar. E depois disso, usar com muita moderação. Mas a gente pode conversar mais a respeito disso uma outra hora. Pode. Eu ia falar que eu fiquei muito tempo sem internet, morando aqui na fazenda, e mesmo assim eu tava viciada no celular. Vendo o quê? Foto do Lutero. Exatamente. Mexendo lá. Ao mesmo tempo que eu usava pra fazer outras coisas, eu tava vendo foto do Lutero, ou se não tava vendo foto, abrindo as notas e criando coisas ali no celular. Aí agora uma outra pergunta rapidamente, só para finalizar. Mas você tem toda a razão. E isso daí é o que você não é a única. É o que acontece, porque você associou o seu telefone ao prazer. Então você cada foto, é o sininho, exatamente. Você continua escravizada. É a correntinha do elefante. Você acha errado a gente fazer videochamada e, por exemplo, videochamada com os avós? Ai, eu sei. É o grande... Por isso que tem de tudo, porque é muito bom. Se você tem computador, eu sugiro que vocês façam através do computador. Uau. Porque quanto maior a tela e quanto mais longe, melhor é. E aí acontece o seguinte, a criança não vai ter essa associação prazerosa com o computador. Vai ter mais com o computador, mas não vai ter com aquilo que está na mão dele o tempo todo, ele teria acesso. Entendeu? Então, esse é um grande drama, porque a gente tem tanta coisa ali, a questão da família também, né? É o meu problema com o WhatsApp. É a questão de atender as pessoas a longa distância e a questão da família. Mas a gente continua essa conversa porque é uma conversa muito importante, muito necessária e muito difícil da gente conseguir resolver. Você gostou desse conteúdo? Temas como estes podem alcançar ainda mais vidas, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Por isso, comente, curta e compartilhe. Sua ajuda financeira pode nos levar ainda mais longe. Por isso, escaneie o QR Code aqui na tela ou entre pelo nosso link abaixo na descrição. Deus lhe abençoe.